Profeta Elias. O nome dado para as narrativas de Elias é ciclo de Elias. O mesmo vale para Eliseu também. O chamado ciclo de Elias compreende os capítulos 17 a 21 do primeiro livro dos Reis e os capítulos 1 e 2 do segundo livro dos Reis, quando então Elias passa o bastão profético para Eliseu. Um esboço do ciclo de Elias pode ser visualizado assim. 1 Reis 17, a seca, de 1 a 6, farinha e óleo, de 7 a 16, a ressurreição do filho da viúva, 17 a 24. 1 Reis 18, encontro com Abdias, intendente do palácio, de 1 a 15, encontro com Acabe, 16 a 19, no Carmelo com os Balaíns, 20 a 40. Reis 19, no Horebe, fugindo de Jezabel, quer matá-lo, verso 1 a 8. Com Deus, recebe instruções para ungir Jeú, rei de Israel, ungir Israel, rei de Assá, 9 a 18. Vocação de Eliseu, que é ungido pelo profeta, 19 a 21. Reis 21, a vinha de Nabote, 1 a 3. Acabe de Jezabel, 4 a 7. A trama de Jezabel, o assassinato de Nabote, de 8 a 16, a condenação divina, 17 a 26, e arrependimento de Acabe, de 27 a 29. Segundo o livro dos Reis 1, com Acasias, segundo Reis 2, com Eliseu, de 1 a 8, e elevado ao céu na carruagem, de 9 a 18. O ministério de Elias se dá durante o reinado de Acabe. Estamos aí por volta do ano 870, quase chegando aos profetas literários. Em linhas gerais, Elias era uma pedra no sapato do rei e de sua corte. Leia, por exemplo, o primeiro livro dos Reis 18, 17. Quando Acabe viu Elias, disse: "Então você é o perturbador de Israel?" Após o enfrentamento com os profetas de Baal, no episódio do fogo no altar, Elias matou os profetas de Baal. Por causa disso, Jezabel, a mulher do rei, ameaça de morte o profeta do Senhor, como se pode ler capítulo 19. Um pouco mais adiante, Acabe chama Elias de inimigo, ao dizer: Acabe perguntou Elias: "Então, meu inimigo, você já me achou?" Elias respondeu: "Achei sim, porque você já se vendeu para fazer o que é mal aos olhos do Senhor." Primeiro livro dos Reis 21, 20. Um destaque no ciclo de Elias é que os profetas, em geral, não estão sozinhos, mas cultivam um círculo de discípulos aprendizes do ofício profético. Este agrupamento ao redor dos profetas é chamado de escola de profetas. Já com Samuel, você pode encontrar esse fenômeno. Então você seguirá para Gibeá Elohim, onde está a guarnição dos filisteus. Ao entrar na cidade, você encontrará um grupo de profetas que descem do lugar alto. Eles estarão tocando liras, tambores, flautas e harpas, e estarão profetizando. Primeiro livro de Samuel 10, 5. Também em torno de Elias isso acontece. Então, por ordem do Senhor, um dos discípulos dos profetas disse ao seu companheiro: "Por favor, me esmurre." Mas o homem se recusou a fazê-lo. Primeiro livro dos Reis 20, 35. E é desse grupo de profetas que orbita em torno de Elias que sai o seu sucessor, Eliseu. Eliseu é o sucessor de Elias e sua atividade como profeta é repleta de milagres. Como Elias, ele também atua no Reino do Norte. O chamado ciclo de Eliseu tem início no segundo livro dos Reis, capítulo 2, e se estende até o capítulo 13 do mesmo livro. Vou apresentar o ministério de Eliseu de forma esquemática, como eu fiz na exposição sobre Elias. Eu já mencionei a transmissão do ofício de profeta Elias, ou do profeta Elias para Eliseu, que ocorreu no segundo capítulo do segundo livro dos Reis. A partir do verso 14, Eliseu já começa sua atuação. Veja, pegou o manto de Elias que havia caído, bateu com ele nas águas e disse: "Onde está o Senhor, o Deus de Elias?" Quando ele bateu nas águas, elas se dividiram para os dois lados e Eliseu passou. Segundo livro dos Reis 2, 14. Ao registrar esse episódio de Eliseu abrir as águas de um rio
com o manto de Elias, o autor já dá o indicativo do que será a principal característica do ministério de Eliseu, a saber, a realização de intervenções sobrenaturais. Isso pode ser constatado a cada ação do profeta. Logo a seguir, ele transformou as águas de Jericó de insalubre para potável. Fato esse narrado em 2º livro dos Reis, capítulo 2, 19 a 22. A marca registrada de Eliseu o acompanha por toda a sua vida de profeta. Por exemplo, segundo o livro dos Reis 4, de 1 a 7, ele multiplicou o azeite da viúva de um dos discípulos dos profetas com tal abundância que a mulher pôde vender parte do azeite para saldar uma dívida com um credor, que queria levar seus filhos como escravos pela compensação de uma dívida. Em outra ocasião, ele anuncia o nascimento de uma criança a uma mulher sunamita, e quando o menino adoece e morre, lá está Eliseu para trazer o guri de volta à vida, segundo o livro dos Reis 4, de 8 a 37. Um detalhe importante dessa narrativa é que ela diz que a mulher, a sunamita, era rica e tinha um marido. Isso eu acho importante mencionar porque é um contraste literário com a narrativa anterior da mulher pobre e sem marido, para amparar ela e seus filhos. E o que dizer das passagens que mostra Eliseu alimentando 100 pessoas com apenas 20 pães de cevada e espigas verdes? Segundo o livro dos Reis 4, 42 a 44 diz isso. Ou então da cura de Naamã, o leproso, capitão do exército sírio, no capítulo 5. Ou também do machado que ele fez flutuar do rio, no capítulo 6. Ou ainda a impressionante história de um cadáver que foi lançado em sua sepultura e, ao tocar os seus ossos, o homem voltou à vida e saiu andando. Segundo o livro dos Reis 13, 20 a 21. Mas o ministério de Eliseu não se resumiu só a milagres. Ele atuou fortemente no plano político e militar, como revela a profecia bem-sucedida da vitória sobre os Moabitas, segundo o livro dos Reis 3, de 11 a 27. O profeta também atua na guerra contra os sírios, revelando os planos dos inimigos, segundo o livro dos Reis 6, de 8 a 12. Há ainda um anúncio de abundância de alimento em meio à grave fome em Samaria, segundo o livro dos Reis 7. Eu não posso terminar essa brevíssima exposição sobre Eliseu sem mencionar uma das passagens mais difíceis, pelo menos para mim, da vida do profeta. Estou me referindo ao segundo livro dos Reis, 2, 23 a 24, que relata sobre os meninos que zombam de Eliseu, chamando ele de careca. Então o profeta amaldiçoa os meninos e 2 ursas despedaçam os guris. É bem chocante essa narrativa, não é mesmo? É chocante porque o castigo parece desproporcional à zombaria. Realmente eu não sei o que dizer dessa atitude do profeta Eliseu. Diversas explicações são dadas por vários comentaristas bíblicos, mas quase todos concordam que esta passagem é um dos maiores problemas morais do Antigo Testamento. Para mim, particularmente, este episódio dos jovens despedaçados pelas ursas permanece como um alerta, sempre muito vívido em minha mente, de que eu não sou capaz de compreender o texto bíblico em toda a sua profundidade de palavra de Deus. Um alerta que me coloca em meu devido lugar de manter a humildade diante das Escrituras. Bem, por fim, Eliseu padeceu de uma doença mortal que pôs fim à sua vida. Mas ainda no leito de morte, ele continua a exercer a sua vocação profética, anunciando a Jeoás, através de uma ação simbólica, com arco e flecha, que o rei de Israel venceria os sírios, segundo o livro dos Reis 13, 14 a 19. Bem, esta é, em linhas gerais, a história dos profetas anteriores ou não literários. Vou terminar a aula com um sermão sobre a experiência de Elias
com os modos surpreendentes de Deus falar com os profetas.